Você consegue imaginar a pressão de ser o primeiro líder mundial a discursar na Assembleia Geral da ONU com o peso das expectativas globais em seus ombros? Agora, imagine essa pressão multiplicada por um ato de provocação internacional na véspera do seu discurso. Aconteceu com o presidente Lula. Enquanto preparava seu discurso defendendo o multilateralismo e a paz, uma bomba diplomática explodiu. Novas sanções americanas. Coincidência? Retaliação? Um recado direto a Lula e ao Brasil? A tensão entre as duas nações atinge um novo patamar. Nesse vídeo, vamos dissecar os bastidores desse embate, analisar os verdadeiros motivos por trás das sanções e revelar o impacto que elas podem ter na economia brasileira e na relação entre Brasil e IUA. Você descobrirá quem são os alvos, quais os interesses em jogo e o que isso significa para o futuro do Brasil no cenário internacional. Fique conosco e entenda a verdade por trás dessa jogada política explosiva. Não perca! Em 20 de setembro de 2023, Lula discursou na ONU defendendo o multilateralismo e criticando a guerra na Ucrânia. Mas a notícia que reverberou foi a ausência de novas sanções. Contudo, voltemos ao cenário hipotético apresentado na manchete. Sanções na véspera do discurso. Um cenário tenso e carregado de significado. Lula, de volta ao palco global após 14 anos, primeiro a discursar, carregando consigo as expectativas de uma nação. E então, o golpe, sanções. A notícia inicial apontava para sanções a brasileiros, incluindo Viviane Barsi de Moraes e Jorge Messias. Lembremos que, em julho, os IUA suspenderam os vistos de 8 ministros do STF, além do Procurador-Geral da República: Barroso, Fachin, Toffoli, Zanin, Dino, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, a lista é extensa. Você se pergunta, por quê? A Lei Global Magnitsky, utilizada para justificar algumas dessas sanções, visa punir violações de direitos humanos e corrupção. Mas será que esse é o verdadeiro motivo ou há outros interesses em jogo? A relação entre Brasil e EUA é complexa, marcada por momentos de cooperação e de conflito. E a história nos mostra paralelos interessantes. Pense no discurso de Khrushchev na ONU em 1960, desafiando a ordem global. Ou no discurso de Fidel Castro, em 1979, criticando a hegemonia americana. Será que Lula, ao defender o multilateralismo e uma nova ordem mundial, estaria incomodando os EUA? O governo brasileiro historicamente critica sanções impostas a países como Venezuela e Cuba. Lula, inclusive, defendeu o fim do bloqueio econômico a Cuba em seu discurso na ONU. Essa postura pode ter contribuído para o aumento da tensão entre os dois países. E as consequências? As sanções podem impactar a economia brasileira, dificultar negociações internacionais e criar um clima de instabilidade política. O que você acha disso? A escolha do timing das sanções, na véspera do discurso de Lula, não parece ser mera coincidência. É um recado, um teste, uma demonstração de força. Mas qual será a resposta do Brasil? As tendências para 2025, em um cenário como esse, apontam para um aumento da polarização geopolítica e um realinhamento das alianças internacionais. O Brasil terá que navegar por águas turbulentas para defender seus interesses e garantir sua soberania. E você, como cidadão brasileiro, qual o seu papel nesse cenário? A imposição de sanções é uma ferramenta poderosa de política externa, mas seus efeitos podem ser devastadores. É preciso analisar cuidadosamente os motivos e as consequências antes de tomar decisões que podem afetar a vida de milhões de pessoas. Chegamos ao clímax. A verdade por trás das sanções pode ser mais complexa do que imaginamos. Interesses econômicos, disputas políticas, jogos de poder, tudo isso está em jogo. E o Brasil está no centro desse furacão. Se este vídeo te fez refletir, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. E aí, o que você achou? Deixe sua opinião nos comentários.